Eu falo não só da questão da psiquiatria em si, depois que a pandemia ela explodiu, né, a todo o problema que já vinha crescente em relação aos transtornos mentais da psiquiatria, muitas coisas boas aconteceram. Uma delas é a gente estar aqui hoje, podendo falar de forma técnica, de forma adequada para o maior número de pessoas possível. Mas, a partir do momento que isso foi crescendo e a psiquiatria foi melhorando em relação a tudo que lá atrás era... Se for para pensar, né, presidente, a gente está falando de 200 anos atrás, mais de 200 anos, do Felipe Nel tendo que desacorrentar, né, os doentes numa luta solitária lá contra o preconceito dos pacientes na França, lá em 1800. Então, a gente aqui, mais de 200 anos depois, temos que ainda falar no tema, mas com a esperança de que isso melhore. E aí é interessante que, se você pegar também a população, no Instituto do IPCOS, que vem monitorando, né, o que o brasileiro tem de preocupação com a saúde, pela primeira vez foi 52% da população brasileira a preocupação com saúde mental. 2018 era 18%. Então, a própria população, né, entendeu que isso é uma situação que não tem como a gente continuar com a mesma ideia lá de trás. O fato da gente trazer nas lives, por exemplo, que eu faço junto com o presidente, já fizemos algumas juntas, os artistas, os atletas, para eles poderem participar das lives, no intuito do que, olha, se a gente tem um medalhista olímpico, se a gente tem um artista, um atleta que já teve ou está tendo uma patologia, está falando aqui para a gente, para a população, então mostra que não tem a ver com falta de sucesso ou algo nesse sentido. Então, esses detalhes que a gente vai somando força, cada um do seu jeito, vai ajudando a melhorar isso. Mas o caminho ainda é longo, né? Por isso nós estamos aqui. Gilmara pergunta para você, Erwin, pelo Instagram. Gilmara pergunta o seguinte: a pandemia pode ter influenciado na mudança de estado atual da psicofobia? Então, a maneira como eu estava dizendo, tem os dois lados. Uma das brigas que a gente tem muito, no bom sentido da palavra, na mídia, é com a informação inadequada. Então, por exemplo, comecei a ver, logo no começo da pandemia, muitas pessoas que têm um diagnóstico dado por algum profissional de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, TDAH, começando a vender curso de como tratar TDAH. Uma pessoa que é um engenheiro, uma pessoa que é um arquiteto. Então, ou seja, não tem comprovação científica se a maneira que deu certo para ele vai dar para os outros. Então, a partir do momento que começou a falar muito de saúde mental, foi quando a gente começou, né, presidente, a se posicionar também na internet e falou assim, não, está errado. Quantas vezes, né, presidente, a gente teve que entrar, quando teve um suicídio, né, infelizmente, de uma celebridade, uma pessoa da mídia, vários portais colocando da maneira errada. A gente sabe que tem um fenômeno, Eric, que existem boas práticas para você abordar isso, sempre focando nas histórias de superação, evitando romantizar ou algo nesse sentido. Então, você se pega, muitas vezes, abre lá seu Instagram e tem uma matéria onde está fazendo o contrário do que a ciência diz, onde, dependendo da maneira que você aborda, está provado cientificamente que aumenta a chance de ser um gatilho para o suicídio. Então, foi bom por vários motivos, inclusive a gente está aqui, mas é uma luta grande. Por exemplo, a gente fala de medicamentos, né, em relação ao preconceito. As matérias que saem em relação, por exemplo, vou dar um exemplo, né, não temos conflito de interesse aqui, não sou patrocinado por nenhum laboratório. Quando se fala do Zolpidem, o Zolpidem é uma medicação aprovada, inclusive no FDA nos Estados Unidos, para insônia crônica, dependendo do caso, se não tem risco de abuso ou algo desse tipo. Como é que saem as matérias dele? Fulano de tal, um artista, usou 35 comprimidos e aí comprou algo que não devia, conta como se fosse o problema do remédio, e não o mau uso, o uso inadequado. Aí o paciente nosso que está tomando corretamente, o que ele pensa? Vou parar de tomar porque eu acabei de ver uma matéria dizendo que a pessoa passou mal porque tomou o remédio. Aí você vai olhar a matéria, 35 misturou com álcool. Então é um trabalho difícil, mas que a gente tem que estar presente. A gente conta cada vez mais com os profissionais de saúde para nos ajudar. Você pode falar, Erwin, claro. Por que ainda existe esse preconceito, na sua visão? Perfeito. É o preconceito de gravata, né? Vamos pensar assim. Por que de gravata? Porque se a gente pegar as estatísticas atuais, onde o Brasil, infelizmente, carrega 3 títulos, né, em relação a ser o maior país com número de ansiedade, o terceiro do mundo em relação à depressão, o segundo, cyberbullying, por aí vai. Se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas hoje,
se a gente pegar essa estatística crescente, ela tem um familiar, uma pessoa próxima que apresenta algum transtorno de forma estatística. Pegar a última pesquisa que saiu sobre insônia, por exemplo, que o psiquiatra trata, tem estudos mostrando que passa de 50% da população. Né? Se a gente pegar a obesidade, que não é uma doença da psiquiatria, é uma doença clínica, né, multifatorial. A obesidade acima de 30, o peso sobre a altura ao quadrado, vai aumentando a prevalência de comorbidade de psiquiatria, chegando a ter, na obesidade tipo 3, 60%, 50%. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. Aí a gente pega assim, mas e os medicamentos, por exemplo? A maioria dos medicamentos da psiquiatria não são prescritos por psiquiatras. Houve aumento de 30%, segundo o Conselho de Farmácia, nos últimos 2 anos, da prescrição de ansiolítico, prescrição de antidepressivo. Aí a gente vai para um outro problema, presidente, que é o quê? A falta de investimento. Eu dei uma olhada na atualização, a gente tem de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em torno de 2.700, 2.800. E a gente tem mais de 5.500 municípios. O jovem, que é a maior população que a gente tem preocupação hoje, onde as taxas de automutilação, de suicídio, de obesidade, de uso de álcool, de drogas, têm aumentado nessa população, tem 292 CAPs infantis. Ou seja, a partir do momento que a gente está aqui brigando por tentar melhorias, tem que vir junto, né? A população entendendo que é algo que a gente já cansou de falar aqui, que ninguém tem culpa de ter uma patologia, inclusive você pode estar num momento bom da vida, ter dado um gene, passar por um pequeno estresse e começar a apresentar sintomas. Quantas vezes, presidente, o paciente sentou aqui e falou assim, estou aqui no meu consultório, doutor Evelyn, eu estou até assim, não sei por que eu estou aqui de problema, está tudo bem. E se for um componente genético? Psiquiatria a gente sabe que tem muito disso. Então, muitos têm os sintomas da psiquiatria, mas não buscam ajuda com o psiquiatra, sendo que o sintoma é da psiquiatria. E aí, quando cai para a gente que é especialista, entre aspas, a gente tem que corrigir muitas vezes uma automedicação errada feita pelo paciente, mas é uma forma que é para a gente, né? Cuidado que esse é da psiquiatria, deixa de depender, mas a maioria não é feito pela gente. Né? O psiquiatra que estuda, que faz da maneira correta, ele está treinado, inclusive, para corrigir esses erros. Né? A Márcia pergunta o seguinte, Evelyn, a espiritualidade pode colaborar com os tratamentos das pessoas e familiares com doença mental? Essa é a pergunta da Márcia. Evelyn pode responder, esse é o Instagram do Evelyn, enquanto ele já vai nos responder essa pergunta. Eu vou até ter uma questão pessoal, onde eu trabalho na psicoeducação. Tem uma rádio aqui no Rio, que vou citar o nome, mas enfim, ela é uma rádio, é a maior FM que a gente tem do Brasil, e minha religião, eu sou católico, e é uma rádio evangélica. E aí me colocaram assim, olha, eu te queria que você viesse aqui, né, pelo menos uma vez a cada 15 dias, no nosso debate, dá quase 300 mil pessoas por minuto, aqui no Rio de Janeiro. Mas eu falei, olha, tudo bem, mas a minha função é falar de psiquiatria, né, enfim. Ela falou assim, não, tu sabe por quê? A gente quer trazer você aqui para que todo debate você traga um tema de psiquiatria para falar para todos os pastores, enfim, que estão nos assistindo no Brasil todo, de que essa ideia de que ter doença da psiquiatria tem a ver com falta de fé, falta de espiritualidade, falta de religião, isso não existe, por isso que a gente quer trazer você aqui. Então isso é uma mudança completa de paradigma. Agora é lógico que cada um tem sua fé, independente de qual seja, isso vai sempre ajudar, igual a atividade física vai ajudar, igual você estar com seus amigos vai te ajudar. Não pode falar assim, eu não vou tratar uma doença médica porque isso é falta de fé, de espiritualidade, de religião, porque entende que você está indo justamente para o lado do preconceito, porque você não vai tratar uma patologia da cardiologia, da ortopedia, apenas com a sua fé, com a sua espiritualidade. Então, é até uma questão pessoal, onde recentemente a gente começou esse trabalho lá também. Quero tecer, eu tenho 2 projetos sociais aqui no Rio, um deles chama Love Movement, que é aqui na Curicica, quem conhece aqui perto da Cidade de Deus, onde a gente mapeou lá, além dos atendimentos sociais que a gente faz, né, para fazer a nossa parte para contribuir para a sociedade, já que por tudo isso que a gente está falando de falta de investimento, a gente mapeou as mulheres que sofrem violência doméstica. Quais eram as mulheres? Né? As mulheres negras, com média de 2 a 3 filhos, com baixa escolaridade. E participei até de um debate no Ministério Público, há 2 semanas atrás, com a doutora Carla Araújo,
onde a gente pegou diversos setores da sociedade que têm relação com a violência doméstica, que também tem aumentado. O ano passado foi o recorde de feminicídio, recorde de aumento de violência, de todos os tipos de violência. Aí você fala assim, mas espera aí, porque agora as pessoas estão denunciando mais. Não importa, importa que uma a cada 3 mulheres acima de 16 anos sofreu uma violência importante sexual ou física no passado. Então, temos que somar forças nisso. E essas mulheres, por que elas muitas vezes aceitam essa violência? Por falta de oportunidade, por não ter qualificação, por ter uma dependência financeira grande. Aí você fala assim, mas isso acontece com as mulheres brancas? Claro que acontece. Inclusive, a violência doméstica ela acontece em todos os setores, mas especificamente nessa população é mais difícil, porque para ela conseguir ter um trabalho melhor, uma qualificação melhor, para ela conseguir ter opções de sair dessa situação, é mais difícil. Então, acaba que é um tipo de população que a gente tem que ter um cuidado muito a mais, né? A gente tem que abraçar e tentar buscar cada vez mais políticas para tentar minimizar isso e melhorar isso. Márcia pergunta o seguinte: quais os cuidados com a saúde das pessoas acometidas com doenças mentais? Ótima pergunta. Primeiro, assim, tem que reconhecer que tem e tem que ser feito o diagnóstico por um profissional de saúde mental, né? Como eu falei, o autodiagnóstico, você pegar pessoas que nem são da área de saúde e começam a falar do seu relato e isso vira uma verdade, porque na psiquiatria a gente tem uma questão onde os diagnósticos eles são dimensionais. Por exemplo, existe o diagnóstico categoriais, sim ou não. Por exemplo, a pessoa tem Covid ou não tem Covid, tem HIV ou não tem HIV, não tem meio HIV, e tem os dimensionais. Todo ser humano tem glicose no sangue. Quando ele está dimensionalmente acima de, por exemplo, 126 no jejum, configura-se a doença diabética, mas todo mundo tem um pouquinho de glicose. Por isso que você pega, muitas vezes, um estudo, uma escala, e identifica algum daqueles sintomas. Vou pegar o próprio exemplo do TDAH, que está muito lá. Porque é engraçado, né? Porque o TDAH as pessoas não têm vergonha de falar que tem, pelo contrário, eles usam isso muitas vezes para falar, por isso que eu não estou conseguindo fazer. Mas nas doenças mais prevalentes, nas que têm o maior potencial, né, de preconceito, elas simplesmente tampam os olhos, né? Então, doença, patologia em qualquer, independente da área. Mas, voltando, em relação ao TDAH mesmo, todo mundo que olha um pouquinho daquela escala, que tem vários aí na internet, e cuidado com o autodiagnóstico, volta a falar, todo mundo é um pouquinho esquecido, todo mundo é um pouquinho desatento, porém apenas 5 a 8% da população, de fato, vai ter aquele diagnóstico, vai se beneficiar do medicamento. Então, primeira coisa, se você tem uma suspeita, busca um profissional de saúde. Mas e o que vocês acabaram de falar em relação ao pouco investimento? É a nossa luta, nós estamos brigando por isso, mas existem várias cidades que têm o CAPS, o próprio médico está lá, ele vai poder te ajudar em relação a buscar um encaminhamento ou algo nesse tipo. A gente está aqui também para sanar dúvidas, o presidente colocou muito bem, não é uma consulta, mas ajuda você a ter um direcionamento e seguir corretamente o tratamento prescrito, não parar antes, fazer a psicoterapia associada, atividade física regular, para que você consiga somar com medidas não farmacológicas, lembrando que muitas vezes em casos leves, você nem vai precisar do medicamento e poderia ser tratado, como a gente conversou, com psicoterapia e atividade física, se você soubesse que você está iniciando um processo de uma patologia e buscar essa ajuda cedo.